Nesse vídeo, nós falaremos um pouco sobre a ação antioxidante. Para realizar os testes, nós escolhemos alguns vegetais no sujeito de fácil acesso, uso comum e que também apresentam uma taxa de oxidação alta. Como sabemos, a aparência é um dos itens mais valorizados no falando de alimento. Afinal, o primeiro critério de julgamento é o visual. Dizer, porém, que o alimento se torna instantaneamente impróprio para consumo quando o processo de oxidação se inicia não é o mais correto. É certo, porém, que este processo reduz a vida útil de ingestão do mesmo. Com o passar do tempo, o alimento sofre modificações não apenas na sua aparência, como a cor, mas também no seu sabor e no valor nutricional, caminhando rapidamente para o apodrecimento definitivo. Vegetais como a maçã, a banana e a batata apresentam um rápido processo de oxidação após serem descascados ou cortados. O processo de oxidação causa um escurecimento gradativo no alimento em questão. Isso acontece devido a uma reação catalisadora realizada pela enzima PPO, ou fenol oxidase. Na reação de oxidação, ocorre a perda de elétrons. Ela pode ocorrer em três circunstâncias: quando se adiciona oxigênio à substância, quando a substância perde hidrogênio ou quando a substância perde elétrons. No caso dos alimentos com os quais trabalhamos, o corte empregado para os testes resultou na quebra das células da fruta, deixando exposta a PPO, que em contato com o oxigênio iniciou o processo de oxidação dos fenóis. Isso significa que trabalhamos com o primeiro dos três exemplos citados. Quando o processo de oxidação ocorre, o produto formado é a quinoa, que é a responsável pelas manchas que vemos nos alimentos, também conhecida como melanina. Existem diversas formas de evitar a oxidação dos alimentos. Para isso, fazemos uso dos antioxidantes. Podemos usar antioxidantes industrializados ou naturais. Durante o trabalho, nós escolhemos usar uma fruta chamada noni, Moringa citrifoli, para obtermos um antioxidante orgânico e de fácil reprodução. O noni foi escolhido devido à sua capacidade antioxidante, sendo em sua composição detentor de vitamina C, carotenoides e compostos fenólicos. Essa fruta apresenta um imenso potencial no que diz respeito à capacidade de se ligar a radicais livres e amenizar assim o efeito da oxidação. Para iniciarmos a produção do antioxidante à base de noni, nós separamos previamente a fruta em três partes: polpa, semente e casca. Antes de transformar as partes de forma aleatória em antioxidantes, nós testamos as três para saber qual teria maior potencial de impedir ou reduzir a velocidade da oxidação. Para isso, tivemos que secar as partes e depois levá-las para um moinho analítico, para que fossem trituradas e distribuídas em seus respectivos tubos. Transferimos 1 grama de cada amostra das partes do noni para os tubos Falcon e adicionamos 10 ml de etanol em cada um. Os tubos foram agitados por 5 minutos e depois deixados em descanso por mais 5. Preparamos também uma amostra de branco com 3 ml de etanol. Os tubos foram levados a centrífugas por 5 minutos a 6.000 rotações por minuto. Após, foi preparado 2 tubos Falcon de cada solução com 3 ml da mesma. Adicionamos 2 ml de DPPH em cada tubo. Mas o que é o DPPH? DPPH é basicamente um método de sequência do radical livre estável. Ele possui coloração pura, absorvendo um comprimento de onda máximo de aproximadamente 518 nanômetros. O método de DPH é muito utilizado para se determinar a atividade antioxidante em extratos de substâncias isoladas como compostos fenólicos, fenilclanoides, fenólicos totais, carotenoides, entre outros. Por ação de um antioxidante ou uma espécie radical, o DPPH é reduzido, formando difenilpicrilohidrazina, de coloração amarela, por consequente desaparecimento da absorção, podendo a mesma ser monitorada pelo decréscimo da absorvância. A partir dos resultados obtidos, determina-se a porcentagem da atividade antioxidante ou sequestrador de radicais livres e ou porcentagem de DPPH remanescente racional. Já acrescentado o DPPH em cada tubo, eles foram agitados em inversão e deixados em período de descanso de 2 horas. Ao fim desse tempo, foi feita a leitura do previsível no espectrofotômetro, para verificar qual das 3 amostras apresentaria o menor valor de absorvância. Tendo conseguido os valores e com isso as médias referentes a cada um, concluímos que a polpa seria a parte do noni mais ideal para a elaboração de um antioxidante eficaz. Para a elaboração do antioxidante, adicionamos em 3 tubos Falcon aproximadamente 1 grama da amostra da polpa de noni. No primeiro tubo, adicionamos 10 ml de etanol, no segundo 10 ml de água destilada e no terceiro 10 ml de água filtrada. Agitamos os tubos por aproximadamente 5 minutos e depois os mesmos foram deixados em repouso por mais 5. Levamos as amostras com água filtrada e água destilada à centrífuga por 5 minutos a 6.000 rotações por minuto, para que houvesse uma melhor separação das fases. Para a análise da ação antioxidante foram utilizados 4 vegetais: uma maçã, uma pera, uma banana e uma batata. Essas foram cortadas em 4 partes, de forma que o interior de cada uma estivesse exposto ao ambiente, portanto expostos à ação oxidante.
Para o melhor controle dos resultados, a análise foi feita em um ambiente fechado, com sua temperatura mantida a 22 graus durante o período em que foram realizadas as 5 primeiras análises. Posteriormente, a temperatura local foi alterada para 28 graus, quando foi realizada a última análise das frutas. As 4 partes de cada fruta foram distribuídas sobre um balcão e identificadas como controle, etanol, água destilada e água filtrada. Utilizamos principalmente a fase líquida de cada amostra de antioxidante para a realização do experimento. Realizamos 2 pinceladas de cada amostra de antioxidante em cada parte da fruta conforme anteriormente identificado. Ou seja, para o pedaço de fruta identificado como etanol, foi utilizado o antioxidante confeccionado à base de etanol e assim por diante. As partes das frutas identificadas como controle foram mantidas sem qualquer contato com algum dos antioxidantes. Realizamos a análise da oxidação a 30 minutos, 1 hora, 2, 4, 10 e 24 horas, fazendo-se os devidos registros fotográficos em cada um desses períodos, a fim de ser realizado uma melhor análise posteriormente. Para finalizar o experimento, nós entramos na fase de observação das amostras vegetais que foram utilizadas. Deste momento em diante, passamos a registrar de tempo em tempo a variação da mancha causada pelo processo de oxidação nos alimentos. As observações foram feitas em 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 10 horas e 24 horas após a aplicação do antioxidante em cada uma das amostras vegetais que foram utilizadas. Observamos os diferentes processos do antioxidante à base de noni em suas respectivas diluições e fotografamos as etapas de formação da região de escurecimento do alimento em questão. A partir das observações, podemos então concluir que o noni apresentou maior eficácia quando misturado à água filtrada, pois a mancha se apresentou menor em relação aos demais testes no decorrer do experimento. Durante a última observação, foi necessário que aumentássemos a temperatura do ambiente para 28 graus, pois verificamos que com a temperatura menor, o processo de oxidação acontecia de forma mais lenta, causando uma maior dificuldade para a obtenção dos resultados da análise. No final de todo o processo, verificamos que o antioxidante confeccionado possibilitou um tempo maior de conservação das amostras vegetais selecionadas. Concluímos, portanto, que a fruta noni é um bom antioxidante, ou seja, um ingrediente natural apto para a fabricação do mesmo.